quer continuar marcando depois aqui? Não. Não. Você para aqui se você quiser. É, para quando chegar ali Para, naquela marquinha. Tá. Então a gente pegar dois valores logo, tá? Então tem pé. Ah, sim, mas a régua eu vou ter que pegar aqui, né, mano? Bem no parafuso aqui. Assim, né? Parafuso 7, mais pra cá. É, aí. Não é assim? Eita, ainda é mais pra baixo um pouquinho, né, não? É. Aí por causa da solda não dá pra... Aqui tá dando 13,675. 13,8. Tá. Tá dando 13,95. Então, pessoal, depois que a gente sai do laboratório, a gente leva esses dados, né? No caso, eu usei o Excel. E aí plotamos a relação vazão em função da carga hidráulica em centímetros, a vazão em litros por segundo. E aí a gente viu se a curva teórica representada aqui pela linha contínua, né? Geralmente curvas teóricas que a gente usa para comparar com dados experimentais são plotadas como linhas contínuas. A gente comparou então a curva teórica com os pontos experimentais, tanto para o parafuso de número 4, lá no acrílico que eu mostrei a vocês, o parafuso de número 5 e o parafuso de número 7. Ou seja, o hidrotécnico media a profundidade no parafuso 4, media no parafuso 5 e media no parafuso 7. Por quê? Para a gente ver se havia muita diferença também em medir a carga a diversas distâncias da crista do vertedor. Como vocês estão vendo aqui, não houve tanta diferença, tá? Então, o próximo passo então é tentar aproximar mais ainda a curva teórica dos pontos experimentais, tá? E como é que a gente vai avaliar? Como é que a gente vai dar uma nota a esta aproximação ou a este ajuste? Então a gente considera que a equação do vertedor é 1K vezes a carga hidráulica elevada a 5 sobre 2, e a gente calibra esse parâmetro K para que a curva teórica se aproxime bastante da curva dos pontos experimentais. Esse K na literatura a gente já viu que é 1,4, mas os pontos, como o vertedor fabricado pode ou não ser exatamente igual àquele ideal lá da literatura, este K pode assumir outros valores, tá? Então, a gente usou, pode-se usar qualquer coisa, tá, gente, para avaliar o grau de acerto, ou o grau de aproximação do ajuste, o grau de ajuste. Coeficiente de correlação de Pearson, por exemplo, tá? A gente também pode medir a raiz do erro médio quadrático, né? E a gente também pode utilizar uma coisa chamada coeficiente de Nash-Sutcliffe, ou Sutcliffe, eu não lembro agora qual é a pronúncia. Então, esse RMSE tem que estar o mais próximo de 0 possível para ser bom, e esses dois o mais próximo possível de 1 para ser bom. Bom, para a carga, né? Aí então, processo de calibração, né? A gente está chamando aqui que é observado como a vazão vinda dos pontos experimentais em função da carga hidráulica no parafuso 7, só no 7 aqui, tá, pessoal? E a curva contínua seria a vazão calculada pela equação do vertedor, adotando diversos valores de K. K 1,4, enfim, 1,45, 1,39. A gente vai adotando esses valores e vai vendo essas notas, se elas melhoram
e aí aquela que melhor aquela melhor nota a gente considera como a correspondente ao valor de K que a gente quer calibrar. No nosso caso, para esses dados experimentais, o melhor K foi o de 1,45. Então, nosso vertedor vai representar muito bem a vazão que está passando. Ele vai medir muito bem a vazão que está passando por ele a partir desta equação. Quer dizer, na verdade, a gente vai medir a carga, a profundidade, da profundidade descontada a altura da crista, aí a gente tem a carga hidráulica, jogar nessa equação e determinar a vazão. A gente espera que, com esta equação, o erro seja mínimo na estimativa dessa vazão. Tá? Se a gente plotar a vazão observada com a vazão calculada, podemos comparar com a bissetriz aqui, né, em um ângulo 45, para ver se o ajuste ficou bom. Então é o seguinte, pessoal, lá no lote, o vertedor vai estar lá. Quando cair a chuva vai preencher aquela caixa do vertedor e vai formar uma carga hidráulica acima dele. À medida que a carga hidráulica for aumentando ou diminuindo, a gente vai ter uma vazão aumentando ou diminuindo. Só que a gente não tem condições de medir a vazão no momento, a gente tem condições de medir a profundidade. Da profundidade medida e registrada num sensor automático que vai estar lá, a gente obtém a carga H, jogamos na equação, fazendo a carga elevada a 2,5, que é 5 sobre 2, vezes 1,45, e vamos confiar que essa equação vai nos fornecer, de forma mais precisa possível, a vazão que está passando, saindo daquele lote. Tá bom? Então, obrigado, pessoal. Sim, para terminar, né, a gente tem aí as notas. Tá? Vocês podem ver que os coeficientes ficaram perto de 1 e o coeficiente, o RME, né, ficou bem perto de 0, tá? Obrigado.